Se você quer conhecer uma estratégia para resolver exercícios de cálculo estequiométrico envolvendo em excesso, esse vídeo pode te ajudar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo excesso. Foi retirado da prova da Unesp de 2006. Essa é a questão número 41 e o enunciado nos trouxe: um químico deseja preparar hidrazina, N2H4, através da reação de 3,6 mols de NH3, amônia, com 1,5 mols de OCl- hipoclorito. A reação química é dada pela equação que foi oferecida pelo vestibular. A pergunta é o número de mols de hidrazina obtido. Você tem aí listadas as opções. Lembra que nessa playlist a gente joga tudo aqui de lado, para ficar no espaço menor, para ter um maior espaço para escrever a resolução. Vou começar tirando a equação química de lado e grifando algumas informações importantes. A hidrazina, o N2H4, nós vamos utilizar 3,6 mols de amônia e ainda 1,5 mols de hipoclorito. E a pergunta é quantos mols de hidrazina? Equação anotada, vou descer o mol de quem nos interessa ou de quem foi fornecido a dados em pergunta. São 2 mols de amônia, desci o número do balanceamento, 1 mol do hipoclorito, desci, e 1 mol da hidrazina, tá aqui. Agora vou anotar dados que o exercício me deu. São 3,6 mol de amônia, 1,5 mol de hipoclorito e a pergunta quantos mol de hidrazina. Uma facilidade dessa questão é que eu não vou ter que converter, porque eu já tenho mol sobre mol. Mas observe que você tem duas informações dos reagentes. E a pergunta agora que você precisa se fazer é: com qual eu faço minha regra de 3? Será que eu faço com o hipoclorito, que a conta é mais fácil, né? E aí daria o mesmo número, 1,5? Ou será que eu faço a conta com a amônia, que aí o número daria 1,8? Então aqui, o que você precisa fazer é descobrir qual desses dois reagentes está em excesso. Por muito tempo, os exercícios que me davam 2 dados de reagentes tinham pelo menos um em excesso. Mas nos últimos 5 anos apareceram 3 questões aí que tinham 2 dados de reagentes e nenhum estava em excesso. Então você precisa descobrir se há excesso ou não. Evidentemente que você desconfia que tem excesso porque eu listei essa questão em exercícios de estequiometria envolvendo em excesso, reagentes em excesso. Então você já desconfia que tem excesso aqui. Eu vou te mostrar que técnica que você usa para descobrir qual reagente em excesso. Primeiro de tudo, olha, você vai multiplicar aqui em cruz. Então 1 que multiplica os 3,6, você vai chegar em 3,6. Depois você vai multiplicar aqui em cruz, olha, 2 que multiplica esse 1,5 e você chega em 3. E aí, olha só, se tivesse em proporção, se não houvesse excesso, daria o mesmo número, mas você está vendo que não deu. Inclusive um deles é maior. Esse 3,6 é maior que o 3 e o que você precisa pensar é o seguinte: esse resultado 3,6 contém o número que está em excesso. E quem está em excesso, você pode dizer, será que é o 1, será que é o 3,6? E é por isso que é tão importante desde o começo a gente lembrar que a primeira linha que a gente faz é a linha do mol, ela é uma linha fixa para essa equação. E essa, que era a terceira linha, né, que a gente não precisou converter, é a linha do exercício, é esse 3,6 aqui, que é o meu reagente em excesso. Eu desprezo a conta com ele. Esse número não existe para o meu cálculo. Vou fazer o cálculo com esse número aqui. A gente chama esse número de limitante. E é com o limitante que eu sigo o cálculo estequiométrico. Então vamos lá, organizando tudo isso. Multipliquei em cruz, descobri qual o número é maior. O número maior contém o excesso, desprezo esse número, uso o outro, porque o outro é limitante. Sigo a estequiometria com o reagente limitante. Então, a nossa estequiometria, a nossa regra de 3, vai ficar aqui, olha. São muitos números envolvidos. Se você quiser apagar quem não vai usar, vale a pena. Eu vou fazer uma regra de 3 aqui, vou multiplicar em cruz nesse momento. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 1 que multiplica x, vou ter x, tem que ser igual a 1,5 que multiplica 1. Olha, talvez você já sacou de cara quanto seria esse número, não quer multiplicar em cruz? Tudo bem. Eu multipliquei em cruz aqui para os casos em que o número não é tão óbvio quanto nesse exercício. Multiplicado em cruz, chego que então vou conseguir 1,5 mol de hidrazina
como está indicado na alternativa A. A gente começa com essa questão de reagentes em excesso para você entender qual é o mecanismo de resolução de questão desse tipo. No próximo vídeo, a gente vai encontrar uma outra questão de reagentes em excesso, um pouquinho mais complexa que essa. Esse vídeo fica por aqui. Eu espero que ele tenha ajudado nas suas resoluções de exercício. Se você acabou de chegar por aqui, se inscreve no canal, que toda semana está saindo vídeo de cálculos que você acaba fazendo nos exercícios de química. Eu fico por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.